Olá pessoal, hoje teremos uma aula de redação do ensino médio do primeiro ano. O tema que iremos abordar hoje será estética textual. Eu sou o professor Gilmar Fabiano da Silva Santos. Primeira coisa, o que é estética textual? Certo? Por que é importante? Todos os professores de redação exigem isso e o Enem também exige isso. Está relacionado à forma como você apresenta o seu texto para o leitor, levando em consideração questões como legibilidade da escrita, organização dos parágrafos, espaçamento entre palavras, respeito aos limites da linha dentre outros. Então, muito cuidado quando você começar a escrever. Você tem que seguir essa linha. Não pode escrever de qualquer jeito, com qualquer letra, certo? Rasurando. Cuidado com isso, porque você tem que embelezar seu texto. O texto ele tem que ter um valor visual para o avaliador, certo? Porque é um dos critérios de desempate muitas vezes. Porque se ele olha para a letra, ele diz assim, essa pessoa é desorganizada, essa pessoa não tem estética. Então isso pesa no critério de desempate. Então, primeiro ponto, lembre-se sempre que ao formar um plano de trabalho para escrever sua redação, você deve visualizar também a sua estética. Muitas vezes o aluno chega para mim e diz assim, mas eu só sei escrever assim, você quer passar no Enem? Melhore sua letra, nem que seja para fazer a redação do Enem. Então comece a fazer esse exercício de melhorar a sua letra, melhorar o tamanho da sua letra, melhorar como é que você vai organizar o espaço visual da sua redação. É muito importante isso. Nunca comece uma redação com períodos longos, com 2, 3, 4 linhas. Não. No começo vai até a metade da segunda linha, no máximo. Basta fazer uma frase núcleo. Geralmente eu digo que é a definição, né? Defina o tema, ponto. Elabore sua hipótese, ponto. Faça uma pergunta, ponto. Então, para você ter ideia, em 6 linhas dá para ter 6 períodos curtos aí. Nunca coloque uma expressão que desconheça, pois o erro de ortografia e acentuação é o que mais tira pontos em uma redação. Para você ter ideia, 2 erros, 3 erros diferentes em uma redação já lhe tira 40 pontos. Certo? Então, muito cuidado. Se você não sabe escrever uma palavra, não escreva. Escreva uma palavra que você conheça. O Enem não está querendo saber o seu repertório linguístico avançado. Não, ele quer saber se você tem ideias para construir um mundo melhor. Nunca coloque hífen onde não é necessário, como em pentacampeão, ou separação de sílabas erroneamente. Por exemplo, carro, você sabe que é um dígrafo. Então, empurre a palavra, né, para que ela vá para outra linha. Evite colocar aí, separar palavras, ok? Muito cuidado com isso. Nunca use gírias na redação, pois a dissertação é uma explicação racional do que vai ser desenvolvida, e uma gíria pode cortar totalmente a sequência do que vai ser desenvolvido, além de ofender a norma culta da língua portuguesa. Então, cuidado com expressões bora, VC, TB, e aí, tô ligado, tô chegando. Essas expressões são coloquiais. Isso aí é formação de opinião. Você está entrando em uma universidade. Então, muito cuidado. Fale dentro da norma culta, ok? Nunca esqueça dos pingos nos is. O item pingo. Porque se você não coloca, o cara vai pensar, não, foi um é que ele fez fechado. E aí muda o sentido. Certo? Não bote bolinhas, não bote coração. É pingo. Pingo. Nunca coloque vírgula onde elas não são necessárias. É um erro muito comum. Basicamente, você tem que seguir a chamada ordem sintática. Sujeito, verbo, predicado e complementos. Geralmente separam algumas orações aditivas, certo? Quebra de ordem sintática, mas geralmente quando você está em uma linha racional, você não acontece essa quebra de ordem sintática, certo? Quando você quer prolongar um pensamento, dá uma pausa. Só isso você usa uma vírgula. Nunca entregue uma redação sem verificar a separação silábica das palavras. Gente, é muito importante rascunho. Faça o rascunho, leia o rascunho. Você tem 1 hora para fazer isso. E outra coisa, redação é prática, não é dom. Ninguém tem um dom de fazer texto, não. Quando você vê um menino fazendo redação que tira 800, 900, pai, esse cara tem um dom. Não, ele lê muito e pratica muito. É praticar, é igual a matemática. É igual a qualquer disciplina. Prática. Exercício, fazer 2, 3 redações por semana. Aí tem gente que diz assim, quando eu chego na hora da prova para fazer a redação, me dá um branco. Claro, você não pratica. Você tem que praticar, gente. Pratique. Nunca comece a escrever sem estruturar o que vai passar para o papel.
Você lembra que a gente já estudou, né, as estruturas? O que é que eu vou botar na minha introdução? O que é que eu vou botar no meu desenvolvimento? Conclusão. Então, faça um fluxograma. Qual vai ser o teórico de base? Certo? Quais vão ser os meus argumentos usados? Façam os tópicos. Tenha calma na hora de dissertar e sempre volte à frase núcleo para orientar seus argumentos. Então, volte à sua hipótese, volte à sua definição, volte para a sua pergunta, certo? Verifique sempre a estética. Parágrafo, se lembra? Ou você coloca 2 dedinhos para fazer o espaçamento ou a falange do polegar. É uma dica que eu lhe dou. E você tem que fazer o mesmo em todos os parágrafos. Não pode um ser mais para lá, outro mais para cá. Todos têm que seguir a mesma linha. Acentuação. Tem palavras que quando você tira o acento, muda o sentido, certo? Vocabulário. Se você não conhece uma palavra, não escreva. Separação silábica, evite. Pontuação. Quais são as pontuações que mais aparecem no Enem? Ponto continuando, vírgula, interrogação, 2 pontos, certo? São os que mais aparecem. Coisas que você não vai colocar na redação. Por exemplo, ponto de exclamação. Não coloca-se ponto de exclamação. Não se coloca reticências. E uma coisa, não coloque etc. Feche com um ponto. E não pode isso, etc. Entre todas as coisas. Não coloque. Isso pode pesar na avaliação do avaliador do Enem. Né? Respeite as margens do papel. Gente, tem a margem da direita e a margem da esquerda. Comece de uma margem para outra. Não vá empurrando, né? E aí você acaba escrevendo no meio, então deixando buracos nos cantos. Tem muito aluno que faz isso. Tenha esse cuidado. Por isso que é importante o rascunho, porque aí você vai controlar para deixar tudo na margem certinho. Isso é estética, gente. A letra tem que ser visível e compreensível para quem lê. Professor, posso escrever em letra de forma? Você pode até escrever em letra de forma, mas você tem que ter alguns cuidados. Primeiro, colocar o parágrafo, o espaçamento do parágrafo. Segundo, se você colocar um nome que ele é próprio, coloque entre aspas, certo? Mas a ideia é que você escreva com letras cursivas, certo? Evita escrevendo com letra de forma. Não aconselho muito. Não quer dizer que vai pesar na avaliação, certo? Mas o avaliador vai ver com maus olhos aquilo. Sabe a questão visual? A questão visual pesa nisso, certo? Então, escreva para alguém entender o que você está lendo. Você tem dificuldade em escrever a letra A, começa a praticar a letra A. Por exemplo, eu vejo muita gente escreve um Q parecendo um G. Então, comece a escrever, certo? Direitinho. Não inicie nem termine uma redação com expressões do tipo eu acho, parece ser, acredito mesmo, quem sabe, mostra dúvida. Use expressões assim, penso, pensa-se, acredita-se, sempre jogando na terceira pessoa, certo? E de forma incisiva, forte. Acredita-se, pensa-se, afirma-se, nota-se, ok? Cuidado com superlativos criativos do termo mesmamente, né? Apenas não invente essas coisas, certo? Ou neologismos incultos do tipo imexível, não inconstitucionalizado, não precisa isso. Não é constitucional, acabou, certo? Eu vejo muitos alunos botando assim, em primeira instância, em segunda instância. O que é uma instância? Para o aluno colocar isso. Por que não usa, né, os conectivos de orações subordinadas? Gente, esses assuntos estão aí nessa fonte, ok? Bem, deixa aí um tema de redação, educação à distância. Então, gente, faça primeiro o corpo da sua redação, certo? A estrutura, o esqueleto. A introdução, definição do tema, hipótese, pergunta. Desenvolvimento, 3 parágrafos. Explique sua hipótese, traga um teórico de base e traga outros argumentos, que podem ser exemplos, comparações, analogias, alusões históricas. E por último, a conclusão. Você não fez uma pergunta? Use a sua pergunta para responder, certo? Portanto, e use os 3 agentes sociais. Lembra dos GOMIVs, né? Governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, Estado e sociedade. Então, você tem alguns agentes sociais. Quem vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer. Gente, após fazer essa redação, mande aí para esse e-mail, que é do nosso grupo, linguagens.omega@gmail.com. Eu estou esperando pela sua redação e no plantão de dúvida a gente começa a trabalhar a produção da redação. Grato por esse dia, né, por essa videoaula de hoje.